Irmãos, nós temos sido uma igreja que se preocupa e se esforça, se esmera para ser uma igreja que pregue a palavra pura, clara, fiel à Bíblia, fiel ao Senhor Jesus. Durante todos esses anos aí, 48 anos, chegando quase a 50 anos de igreja, sempre o nosso tema tem sido e permanece sendo o senhorio de Jesus e a vida no reino de Deus. Como vivermos no reino de Deus. No entanto, eu tenho que confessar que nós temos evitado um assunto que é tão importante, que é finanças, que é o assunto dinheiro. Talvez por medo, nós pastores, de sermos confundidos com essas igrejas e esses pastores que pregam o evangelho da prosperidade e que enfatizam muito esse assunto no sentido de até de sugar os membros em benefício próprio. Mas a Bíblia dá a importância devida a esse assunto. E Jesus falou mais nesse assunto do que na maioria dos outros assuntos do qual ele tratou. Então, hoje, eu fico pensando que por isso possa haver pessoas aqui no nosso meio que sofrem nessa área de finanças por não entenderem e não saberem direito o quanto a Bíblia ensina como ter uma vida de finanças bem-sucedida no reino de Deus, os princípios nesse assunto que a Bíblia nos dá. E desconhecendo esse assunto, muita gente evita de receber as bênçãos prometidas por Deus aos que obedecem a seus princípios. Então, hoje, eu resolvi que vou me redimir dessa falha. Eu entrei no meu computador para ver todas as palavras que eu já falei aqui, que eu já preguei aqui, e não tinha nenhuma dentro desse assunto. Então, eu vou me redimir hoje diante de Deus, porque é nossa responsabilidade como pastores ensinar o povo também nesse assunto. Então, é Deus quem nos diz, na passagem que nós vamos ler, ele diz: provem-me nisto. Então, esse é o título da palavra de hoje, prove-me nisto, baseado na passagem de Malaquias 3, de 8 a 11, que nós vamos ler agora. Abra o seu coração para aprender, em nome de Jesus. Malaquias está aí. Será que alguém, Malaquias 3, de 8 a 11, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto. Está dizendo, provem-me nisto. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto, ele tem 4 atitudes de Deus para conosco, o seu povo. É claro que ele está se dirigindo aqui ao povo de Israel, mas hoje a Israel de Deus somos nós, a igreja. Então está se
dirigindo a nós também. Então, tem 4 atitudes muito claras aqui nesse texto que Deus tem para conosco. A primeira delas é uma forte repreensão. Uma repreensão muito forte. Ele diz: vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. E o povo pergunta: no quê? Ele diz: nos dízimos e nas ofertas. Mas por que Deus usa essa palavra, esse verbo tão forte, tão terrível, dizendo que nós o estamos roubando? Por que roubando? É simples, porque os dízimos não nos pertencem. Os dízimos são de Deus, para sustentar a sua obra aqui na terra. Ele põe na nossa mão. Ora, se é dele, por que ele nos dá? Porque ele quer ver a nossa fidelidade. Então, o dízimo, nós não podemos ficar com o que é dele, e muito menos gastar o que é dele conosco. Por isso ele diz: vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Simples assim. É Deus falando, não sou eu. O livro de Malaquias inteirinho, os 4 capítulos de Malaquias falam e são toda uma repreensão de Deus ao seu povo. Não sei se você já leu Malaquias inteiro. Deus está, através do profeta, repreendendo o povo que já estava acostumado a uma religiosidade superficial e automática, mecânica, e, portanto, já não levava muito a sério o oferecimento, as ofertas e os sacrifícios que eles faziam. Muitas vezes, Deus está falando ali através do profeta, eles ofereciam em sacrifício um animal defeituoso, um animal coxo, um animal doente, sendo que o que era requerido deles era que se desse o melhor a Deus. É que se escolhesse o melhor, o mais bonito, o mais saudável, sem nenhum defeito, porque afinal esse animal representava a Cristo, o Cordeiro de Deus. Mas ali estavam eles, dando aquilo que não lhes servia mais, dando a sobra, dando aquilo que não ia lhes fazer falta. O correto era dar as primícias, ou seja, os primeiros frutos da colheita e os primeiros animais de uma cria, o primogênito. E não aquilo que vinha depois e que estava defeituoso. Quando o homem honra o Senhor com as primícias, com as primeiras coisas que ele ganha, ele é abençoado em todos os aspectos da sua vida. Isso está lá em Romanos 11:16, que diz: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. As primícias são santas, porque elas são puras, são as primeiras. Então, aquilo que nós oferecemos a Deus deve ser o melhor. O Senhor não estava contente com eles, nada contente. E por isso, Deus os repreendia severamente. Severamente. Agora, Deus fazia isso por quê? Por que Deus nos repreende? Porque Ele quer o nosso bem. Todo pai quer o bem dos filhos. E por isso Ele os corrige. Assim diz a palavra em Hebreus 12, 5 e 6. Diz: meu filho, não desprezes a correção do Senhor e não desanimes quando Ele te mostrar que estás errado.
Porque o Senhor repreende a quem ama e castiga aqueles que reconhece como seus filhos. Você é filho de Deus? Ele é seu pai? Então, às vezes você vai receber uma repreensãozinha. Estou dando uma aliviada, né? Mas pode ser uma baita de uma bronca na sua vida e você, como filho, vai entender que é para o seu bem. Por isso, ele aqui está repreendendo o seu povo, dizendo: olha, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. A segunda atitude que nós podemos ver aí nessa passagem de Malaquias é uma ordem muito clara e explícita. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro era o templo, para trazer os dízimos para o templo. Por quê? Porque os dízimos eram para o sustento e para o mantimento da casa do Senhor, que é o que ele diz lá, para que a casa de Deus fosse suprida nas suas necessidades nessa área. Então é uma ordem. Eles separavam 10% do seu ganho. Na época, como agricultores, 10% da colheita, ou como criadores de rebanhos, separavam um animal para devolver ao Senhor. Algo que não foi estabelecido pela lei. Tem gente que acha que o dízimo é a lei. Não tem nada a ver com a lei. Abrão, antes de ser Abraão, já deu o dízimo para Melquisedeque centenas de anos antes de Moisés existir e de dar a lei para o povo. Melquisedeque, um sacerdote santíssimo, rei de Salém, que a gente não sabe bem quem era, mas muitos desconfiam que fosse o próprio Cristo, o próprio Jesus. E no Novo Testamento, em Hebreus, fala sobre isso, que Abrão deu o dízimo para Melquisedeque. E lá no Éden, Caim e Abel já ofereceram ofertas ao Senhor. Uma foi aceita e a outra não. Mas isso é outro assunto. Mas você vê que já houve oferta lá no Éden. Então não é nada relativo à lei. O dízimo é algo que você faz de bom grado. Você faz por fidelidade ao Senhor. Então, a ordem de Deus era que o dízimo devia ser dado no templo para que houvesse mantimento suficiente para tudo aquilo que dizia respeito à ordem e ao funcionamento da igreja, os sacerdotes, os levitas, e aquilo que se referia aos rituais e tudo mais que devia acontecer ali no templo. Hoje o dízimo também deve ser dado na igreja, que é para suprir com fidelidade o sustento da obra de Deus, tudo que se refere ao evangelismo, aos pastores, missionários, enfim, ao trabalho da igreja. Então, ele é dado na igreja, não é você que vai administrá-lo. A terceira atitude de Deus nessa passagem é um desafio. Deus nos desafiando. Ele diz: provem-me nisto, ponham-me à prova, podem me provar. É o próprio Deus quem está nos desafiando. Ponham-me à prova nisto. No quê? Nos dízimos e nas ofertas. Agora você pode perguntar: pode provar Deus? Tem passagem que diz: não se prova Deus. Aqui ele diz: provem-me. Sim, podemos provar. Deus quer que o provemos. Está dizendo aqui: provem-me pela obediência aos seus princípios e pela fé nas suas promessas. Assim,
nós vamos estar experimentando da sua bondade e da sua fidelidade. Por isso que ele quer que nós o provemos, para que possamos experimentar da sua bondade e da sua fidelidade. É claro que é diferente de tentar a Deus. O provar com o sentido de tentar a Deus, sabe? Colocar Deus contra a parede e dizer, eu requeiro o meu milagre. Estou requerendo aqui na minha oração, o Senhor prometeu, pode cumprir aí. Isso é tentar a Deus, é que nem Satanás, que lá tentou Jesus no deserto, dizendo, olha, se você é mesmo filho de Deus, vem aqui, sobe aqui no pináculo do templo, se joga lá para baixo, porque a palavra diz que os anjos vão te sustentar. Então, mostra que você é realmente Jesus, que você é o filho de Deus e se joga daqui. E Jesus, a resposta dele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso é que nós não podemos fazer, cuidado. Tem igreja ensinando isso, requerendo o meu milagre. Me dá aí, Deus, estou te cobrando. Não. Mas o provar, lá no Salmo 38, Davi diz, provem e vejam que o Senhor é bom. Ó, provai e vejam que o Senhor é bom. Preste bem atenção, a repreensão, a ordem, o desafio, e mais tarde vocês vão ver a promessa, não se referem só aos dízimos, mas também às ofertas. Se o dízimo nós devolvemos a Deus, porque não é nosso, as ofertas são tiradas da parte que fica conosco. Eu dei 10%, sobrou 90%, isso é meu. Deus me deu. Aleluia. Ele é bom. Ele podia ter pedido 90% e deixar 10% com a gente. Deixou 90%. Esse é nosso e cabe a nós administrarmos bem esses 90%. Somos mordomos de Deus. Por isso as ofertas são o que nós realmente damos para Deus. Se eu só dou o dízimo, eu não estou dando nada. Eu estou só devolvendo aquilo que é dele. Preste bem atenção nisso. Se os dízimos demonstram a nossa fidelidade a Deus, sabe o que as ofertas revelam? Elas revelam onde está o nosso coração. Jesus disse assim, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Não junta tesouros na terra, junte tesouros no céu. Então as ofertas, elas mostram até que ponto nós somos apegados ou não ao nosso dinheiro. Na época era colheita, etc. Hoje é o dinheiro. Não sei até quando, mas é dinheiro. Então, as ofertas são um meio de exercitar o nosso desapego às coisas terrenas. É uma forma de nos provar e provarmos a nós mesmos e ao Senhor o nosso desapego com as coisas terrenas e desenvolver assim a nossa fé em Deus. Se os dízimos são para as coisas de Deus, as ofertas são para as nossas necessidades. São as ofertas que ajudam os mais carentes, aqueles que estão necessitados. São as ofertas que compram o café da manhã que você tomou hoje cedo. Compram cadeiras que você está sentado, caixas de som, limpam o salão, pagam a internet. Deus não precisa de nada disso, nós é que precisamos. Instala o sistema anti-incêndio, o banheiro PCD e tudo que se refere às nossas necessidades. Não poderíamos usar
o dinheiro de Deus para essas coisas que são para o nosso prazer. Ar-condicionado, Deus não precisa de ar-condicionado. E tudo aquilo que se refere a essas coisas. Se os dízimos são para as coisas de Deus, então as ofertas são para as nossas necessidades. E só mais uma coisa importante: as ofertas são aquilo que semeamos no reino. Quando a Bíblia fala sobre semear, que na época eles eram agricultores, eles colhiam, tiravam 10% da colheita, davam no templo, e o resto, se eles comessem toda a semente, não semeavam, não tinha como semear e não iam ter colheita. Tinha que separar um tanto das sementes para semear, para poder colher novamente. Se eles comessem toda a semente, tem gente aí comendo os 90% que fica na sua mão. Presta atenção no princípio. O princípio da semeadura, que está lá em 2 Coríntios 9:6, e que diz o seguinte: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. É simples, um princípio bíblico. Semeia bastante, a semente é multiplicada, cresce, produz bom resultado. Semeia pouco, colhe-se menos. Não semeia nada, colhe zero. E lá na parábola da semente, né, do semeador, quando se semeia na terra boa é a palavra de Deus. A palavra de Deus também tem um ensino sobre finanças. Então, se você semeia na terra boa, lá diz que ela vai dar 30, 60 e 100 vezes mais. Se você não semeou nada, 100 vezes nada, é nada. Bem, estou tentando explicar, não fica olhando bravo para mim, não. Então ele diz, se você semeia com fartura, colherá fartamente. Aqui está falando de generosidade. Semear, ofertar com generosidade. E Provérbios 11:24 ainda diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Salomão que escreveu isso aí, não tem nada com isso. Ok, isso fala de generosidade, mas também fala de outra forma em que devemos ofertar, que está lá em 1 Coríntios 6:7, que diz: cada um dê conforme determinou em seu coração. Não precisa ser 10%. Não precisa ser 10%, pode ser 5%. Também pode ser 15%, também pode ser 20%. Sabendo se estabeleceu aí por um costume, e porque lá na Bíblia eles davam 10%. Mas conforme determinou em seu coração. Aí o coração está mostrando onde é que ele está. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Gente, é muita satisfação quando você dá. Mais do que quando você recebe. Experimente que você vai ver. A motivação é que importa para Deus. A atitude de gratidão pelo seu suprimento. O reconhecimento de que tudo que temos é Ele quem nos dá. Amém? E aí a última atitude de Deus aí nessa passagem é uma promessa. Deus, nosso Deus, é muito legal. Ele repreende, Ele dá uma ordem, né? Ele desafia, e aí no fim, Ele promete. Uma promessa, que promessa? Você reparou na promessa?
Vou abrir as janelas do céu. Sabia que o céu tem janela? Deve ser grande. Vou abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medida. Bênção sem medida. Lá na Bíblia Mensagem, eu acho interessante, eu procuro sempre lá, eles vão derramar bênçãos além dos seus sonhos mais improváveis. Olha a promessa de Deus. As promessas de Deus sempre se cumprem. Sempre. Deus não mente. Ou você acha que Deus mente? Você já viu alguma mentira de Deus? Eu já vi mentira de muita gente, inclusive minha. Mas de Deus não, as promessas de Deus sempre se cumprem. Números 23, está lá. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Você pode responder essa pergunta? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Amém. E a Bíblia está cheia de promessas. Você conhece as promessas de Deus? Tem repreensão, mas tem promessa também. E eu vou citar só uma delas, que eu acho que é a melhor delas, que está em 1 João 2,25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Promessa de Deus. Você crê nessa promessa? Você tem certeza que é salvo e tem a vida eterna? Crê nessa promessa. Então, por que não crê na promessa maravilhosa das janelas do céu abertas, derramando sobre você as bênçãos de Deus sem medida nessa área de finanças? E é por isso que nós precisamos aprender esses princípios. Você não sabe que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos? Não sabe disso? Tiago diz que se algum de vocês precisa de sabedoria para qualquer coisa, inclusive para administrar suas finanças. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Por quê? Porque Ele dá liberalmente. Porque Ele não economiza sabedoria. Deus não é pão duro, gente. Eu conheço gente pão dura, mas Deus não é. Deus é exagerado. Você conhece como que Deus é? Deus é assim, Ele multiplica pão e peixe e sobra 12 cestos. Ele abençoa a pesca dos discípulos, aí eles não conseguem puxar as redes de tanto peixe que vem. Assim é o nosso Deus. Bênção sem medida. Quando Ele transforma a água em vinho, o vinho que aparece é o melhor de todos os vinhos. Melhor do que o chileno, do que o português. Quando Ele multiplica o azeite da viúva, acaba as vasilhas da casa dela. Só para porque não tinha mais onde pôr azeite. E ainda Davi diz no Salmo 23 que ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos, prepara na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça e o meu cálice transborda. Esse é o nosso Deus. Deus exagerado, que nos abençoa sem medida. Você crê nesse Deus? E essa já é, então, a minha conclusão simples. Muito simples. Você crê nas promessas de Deus? Então, por que você não aceita o desafio? Prove-me nisto. Saia daqui e prove da fidelidade
e da bondade do seu Deus. Amém? Nessa área dos dízimos e das ofertas. Você vai ver que Deus cumpre as suas promessas. Basta você crer, ter fé, ser generoso, dar com alegria, e você pode pôr um guarda-chuva na cabeça, porque vai cair bênção lá das janelas do céu, mais do que qualquer tempestade que possa acontecer na sua vida financeira. Amém? Deus abençoe. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.